E aí, galerinha, como é que vocês estão, pessoal? Vamos para mais uma aula de sociologia? Preparou o caderno, preparou a caneta, preparou as anotações aí para a nossa aula de hoje? Minha gente, deixa eu contar um negócio aqui para vocês. Nós já estamos chegando no final da unidade 1, pessoal. Olha só como passou rápido essa semana, né? Nós estamos já na aula 7. O que isso quer dizer? Que a próxima aula já é a unidade 2. Ou seja, a última unidade, gente, já está acabando. Poxa vida, acaba muito rápido, né? Pois é. Deixa eu só fazer duas lembrancinhas aqui para vocês. Final da unidade 1 significa que a gente vai ter revisão e prova. Prova da unidade 1, certo? Mas aí, para a galera que ainda não conseguiu alcançar a nota, que tá, né, ainda não conseguiu, deu uma vaciladinha aí, a gente vai ter a revisão de recuperação, certo? E mais uma prova. Então, calma o coração de vocês, que a gente ainda tem as atividades, né? Tem a atividade extra classe para vocês realizarem e contem sempre com a gente aqui, tá bom? Contem com os nossos professores presenciais que estão aí pertinho de vocês, uma relação mais próxima e que também são os nossos professores da mediação tecnológica, tá certo? Então, pessoal, vamos ficar atentos aos prazos, tá? Estamos acabando aqui a nossa unidade, mas vocês têm ainda atividades a fazer, tá bom? Vamos para a nossa aula hoje, que o assunto é meio ambiente. Vocês vão falar, mas professor, esse assunto a gente estuda em biologia, a gente estuda em geografia, sociologia também, pessoal. Na sociologia, a gente também aborda o meio ambiente, porém, de uma outra perspectiva. A gente vai falar um pouco sobre algumas questões sociais, sociológicas, sobre o meio ambiente. E vamos entender como que há essa configuração e entendimento sobre conservação, preservação, como que existem, os tratados foram criados para buscar soluções para os problemas ambientais que não são só do Brasil, são do mundo inteiro. Alguns países que se preocuparam, algumas pressões internacionais para que a gente pudesse aprovar algumas leis que pudessem dar essa segurança ambiental para o Brasil e para o mundo. Então, pessoal, tem tudo a ver com a sociologia. Não pense que é só as outras disciplinas, não, tá bom? Vamos aqui para a tela para a gente ver qual é o conteúdo de hoje. Muito bem, olha só. Contexto histórico da problemática socioambiental, a gente vai falar. As correntes sobre a relação do ser humano com a natureza, né? E nós também vamos falar sobre os acontecimentos internacionais e que falam sobre o meio ambiente, certo? Nós vamos também falar sobre a definição de desenvolvimento sustentável, sobre as injustiças ambientais, que estão cada vez mais comuns, né? Mas também sobre a justiça ambiental, os conflitos socioambientais, não é só ambientais, mas sócio também. E vamos falar sobre o contexto, né, da luta de alguns protagonistas que lutam pelo meio ambiente, que foi o Chico Mendes, no contexto da luta dos seringueiros. Se a gente pudesse incluir mais coisas aqui, pessoal, com certeza iríamos ter muitos outros assuntos. Porém, como vocês sabem, a gente tem pouco tempo. Então, vamos resumir do que há de mais importante desse tema, certo? Então, a habilidade da aula de hoje é compreender os aspectos sociais dos conflitos ambientais que surgem a partir da relação econômica e política e cultural da sociedade capitalista com o meio ambiente. Captou a mensagem, minha gente? Vamos lá, minha galera, vamos lá. Sociedade e meio ambiente, né? É um problema ou é uma solução? O que vocês acham, pessoal? Vocês acreditam que o nosso planeta, ele estava preparado para tanta tecnologia, para tanta modificação, para tanta coisa? Ou a gente está forçando algumas coisas que vai levar à destruição do nosso planeta?
E aí, pessoal, o que vocês acham sobre esse assunto? Não vem me dizer que, eu não gosto, eu não sei. Não, vocês não estão mais nessa idade, não. Vocês não têm essa opção de ficar falando que não sabe, não. Vocês têm que saber. Mas eu não gosto desse tema. É um tema que vai estar sempre sendo debatido, dentro ou fora da escola, tá? Então, a gente precisa aprender, pessoal, precisa entender esse contexto, tá certo? Então, a gente começa com o histórico, né, da problemática socioambiental. E aí eu trouxe esse personagem que eu gosto muito do filme do Wall-E, né? Que é um filme que fala da tecnologia e o que ela provocou no planeta Terra. Claro que foi um exagero, né? Dizendo que o mundo inteiro tinha virado uma grande lata do lixo tecnológica. De tantas coisas que a gente criou, não demos conta e acabamos com o planeta. E só sobrou o Wall-E, né? E aí ele faz toda essa reflexão, né? Dentro do filme, traz essa reflexão para a gente pensar um pouco sobre o meio ambiente. Se vocês não conhecem, não assistiram, assistam, que é bem interessante, pessoal. A gente tentar refletir um pouco sobre as consequências desse mundo que a gente quer consumir e acha que o planeta tem que dar conta do que a gente consome, né? Para onde vai o nosso lixo, tudo que a gente cria, né? Enfim, a relação das sociedades modernas com o meio ambiente, ela enfrenta um trauma, isso é um fato. Né? Não pensem assim, porque isso é uma opinião. Não, a gente tem constatado diariamente que as situações que nós estamos vivendo, algumas consequências que estão levando a doenças, a desastres naturais, não é uma vontade divina. Não foi porque simplesmente Deus quis, mas e sim fruto das nossas ações. Que ações, professora? As ações do ser humano, tá? Então a gente cria essa ideia, a gente criou a ideia de oposição, né? Ou seja, desenvolvimento de um lado, né? E natureza do outro. Eu não quero escrever aqui em cima do Sâmio, porque senão eu vou tirar o Sâmio da nossa... Então, assim, de um lado a natureza. Linda, exuberante, cachoeira, floresta. Nossa, tudo tão lindo, né? Quando a gente vai para um lugar assim, parece que vem uma paz que a gente não sabe de onde vem. Né? A paz que é uma coisa que não tem explicação. Do outro, carros, casas, prédios, desenvolvimento tecnológico, computadores, tudo isso. E parece que não existe harmonia. Acho que essa é a palavra que eu queria encontrar. Harmonia entre essas duas coisas. Seria possível, pessoal, um dia a gente encontrar harmonia entre a natureza e a tecnologia? Seria um desafio, é um desafio muito grande para nós, né? Então, assim, o que a gente pensa sobre isso também, né? Considerando que as fontes principais de recursos, né, junto à inventividade humana e o desenvolvimento tecnológico, assim como a produção dos alimentos e riqueza, ela sustenta, né, o desenvolvimento da nossa sociedade. A gente já tem uma sociedade imensa. Só no Brasil, 220 milhões de pessoas que precisam comer, vestir, andar, se desenvolver. Ou seja, a gente precisa de uma imensa carga de recursos naturais para dar conta disso. Só que esses recursos naturais eles já começam a apresentar sinais de esgotamento. Então, assim, a gente tem que tentar entender que a natureza ela também é finita, não existe recurso infinito e que a gente precisa procurar saber lidar com isso, né? Então, assim, quando isso apresenta problemas, lá do final do século XIX, século XX, a gente começa a se preocupar. E agora, se acabar o recurso, como é que a gente vai viver? A gente criou a energia elétrica, maravilhosa. Estamos conversando aqui, de longe, sem estar perto um do outro, graças a isso. Só que esse recurso é um recurso que acaba. E a gente precisa lidar com essas situações, não é mesmo? Então,
Vamos conhecer as correntes que discutem isso, a relação do ser humano com a natureza. Então, a gente tem duas aqui apenas para a gente conversar, né? Nós temos a preservacionista, que defende que qualquer interferência humana, ela vai causar danos ao meio ambiente. Então, o que tem que se fazer? Preservar o máximo as coisas da natureza, sendo elas intocáveis, para ver se a gente consegue frear esse desmatamento, essa destruição, o envenenamento dos solos, rios, enfim. Então, essa corrente preservacionista, ela se apresenta um pouco de maneira radical, ou seja, não mexe em nada, não desmata nada, não tira uma árvore, não mata uma formiga, nada, fica tudo do jeito que está. Por isso que a gente chama de corrente mais radical, né? Mas a gente tem uma outra corrente chamada conservacionista, que ela já é menos radical. O que ela propõe? Ela defende o uso, sim. Não quer dizer assim, não mata nenhuma formiga, não pega numa árvore, não. Na verdade, não é possível que isso aconteça mais, né? Mas ela propõe que a gente possa ter um uso equilibrado dos recursos naturais, pensando sempre em quê? Na preservação e nos desperdícios, né? Diminuir os desperdícios. E aí, o ser humano não é oposto à natureza. Na ideia conservacionista, nós somos parte dela. Então, a gente não pode ser pensado de forma separada, né? E uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: no começo da nossa humanidade, os primeiros habitantes da Terra, eles tinham uma ligação muito mais próxima com a natureza, a ponto de, às vezes, se confundir com a natureza. Alguns diziam que nós éramos, algumas culturas, tá? Eu estou querendo dizer isso, que nós éramos reflexo dos espíritos da natureza, dos espíritos dos animais. E, portanto, nós éramos parte. Quando nós morríamos, a gente voltava para a natureza, porque foi de lá que nós viemos. Olha só que coisa linda, né? Ou seja, o discurso era um discurso diferente. Chegou um tempo que nós passamos a achar que nós éramos donos da natureza, que ela estava ali para nos servir. Foi aí que as coisas começaram a desandar, pessoal. Achar que tudo está aos nossos pés e a gente pode usar do jeito que a gente quiser. Não é assim a ideia, né? Tanto que para você aí que acredita, né, que tem a crença cristã, a própria Bíblia diz, né, do pó o homem veio e ao pó ele retornará. Isso quer dizer o quê? Que nós viemos do pó, da natureza, da terra, da criação, disso tudo que a gente tem. Por isso que às vezes a gente está num lugar assim com a natureza muito forte, né, presente na tua visão. Você bota o pé na terra, você bota o pé no rio, na cachoeira, você sente uma energia, porque aquilo é parte de nós. Você às vezes não sabe explicar por que você sente aquela paz, porque exatamente nós somos parte da natureza. E aí o mundo criou uma espécie de separação, como se a gente fosse assim, os super-homens e a natureza é apenas um objeto que eu manipulo. E, na verdade, isso foi o erro nosso. Esse foi o erro, quando a gente passou a achar que a natureza é a nossa matéria de trabalho, né? Então, pessoal, vamos aqui voltar para a gente... Isso foi só uma reflexão, tá? Mas a gente vai voltar a esse ponto de novo, tá certo? Bom, o que foi que aconteceu na década de 60, gente? Aconteceu que a gente chegou ao ponto máximo de exploração, isso começou a incomodar, né? Os impactos ambientais, eles começaram a ser incorporados nas discussões do governo, principalmente na questão política. E aí a gente começou a repensar o modelo do desenvolvimento. A gente está desenvolvendo para quê? Para a gente se destruir?
para a gente se matar? Para que a gente não tenha daqui a alguns anos oxigênio para respirar? Ou a gente tem que mudar esse pensamento e começar a pensar no modelo sustentável, né? Não só um modelo que preze pelo capitalismo. Não é que a gente é contra, pessoal, o capitalismo, mas de que adianta eu desenvolver tanto e depois as pessoas estarem morrendo, sendo envenenadas com a fumaça, não conseguindo respirar, tendo que lidar com problemas de doenças, epidemias, pandemias, causados por isso que nós estamos fazendo com o planeta, né? Que mal pode ter eu jogar um papel na rua, só um papelzinho, né? E aí depois você percebe que essas pequenas ações de cada um de nós, elas se transformam num negócio enorme. E é por isso que tem tanto lixo, que entope bueiro, que entope, que junta esses lixos e acaba voltando para nós de alguma maneira, né? Os rios ficam contaminados, os mares, os animais sofrem também. Então, assim, é para a gente conscientizar, para a gente pensar, refletir sobre isso, né? Vamos voltar aqui para a nossa tela e discutir mais um pouco sobre esse assunto. Agora eu vou trazer para vocês aqui, ó, algumas das reuniões internacionais que foram realizadas para discutir exatamente o que nós estamos falando aqui, sobre o meio ambiente, né? Então, a gente teve aqui, em 1968, o relatório Os Limites do Crescimento, né, do Clube de Roma. E aí começa-se, então, os países ricos começam a se preocupar, porque são exatamente os países ricos que emitem mais gás na atmosfera, que mais contaminam os solos, os mares, os rios, e eles começam a ter que se responsabilizar pelas coisas erradas que estavam fazendo, né? E aí nós temos aqui, por exemplo, o relatório de Brundtland, né? Foi um livro que foi feito, né, Nosso Futuro Comum, que foi lançado em 1987, sobre exatamente o tema do meio ambiente. A gente teve a Conferência de Estocolmo, em 72, pouco antes, né, antes de 87. Tivemos o ECO 92, o Protocolo de Quioto, em 1997, a Rio+20, o Acordo de Paris e tantos outros que que houve essas reuniões entre os países para que pudesse pensar em soluções viáveis para que a gente diminuísse esses impactos ambientais no mundo inteiro. E aí agora a gente vem para a questão do desenvolvimento sustentável. É um tema que sempre se fala nas provas, sempre a gente começa a repensar essa questão da produção, do desenvolvimento de um país, de uma nação. E o desenvolvimento sustentável ele passou a fazer parte do discurso político também. Também faz parte do discurso dos movimentos sociais, né, os movimentos ambientais. Então, do que se trata exatamente, pessoal, esse desenvolvimento sustentável? Bom, o desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades do presente sem prejudicar a capacidade de satisfazerem as gerações futuras, né? Quer dizer o quê? Que a gente tem que pensar no amanhã, que a gente tem que pensar nas outras gerações que irão vir depois de nós. E será que essas pessoas vão poder viver com um mínimo de vida saudável por tudo isso que nós estamos deixando no mundo, né? Então, assim, tem até uma frase que deixa eu tentar lembrar aqui, uma frase, né, que fala assim, há pessoas que estão preocupadas, né, que tipo de mundo vou deixar para meus filhos, né? Mas muitas poucas estão preocupadas que filhos eu estou deixando para o mundo. Porque se eu não educo as pessoas a se preocupar com o amanhã, não adianta eu deixar um mundo perfeito para elas, se elas não vão saber cuidar deste mundo, né? Então, assim, a ideia é promover o desenvolvimento econômico e social com o objetivo de diminuir as desigualdades, né?
Claro que se fosse possível eliminar a pobreza, mas a gente sabe que esse é um desafio que não é tão fácil assim, né? Mas a ideia é ter um aproveitamento racional dos recursos naturais. O que eu vou fazer com isso? Garantir que esses recursos não se esgotem a longo prazo. Então, eu tenho que pensar, eu tenho petróleo, tá lá, petróleo, nós somos autossuficientes, né? Deveríamos, mas a gente tem o pré-sal, descobriu aí muito petróleo no Brasil. E esse petróleo não é porque tem muito que um dia não vai acabar. E o que nós temos que fazer? Pensar em alternativas. Hoje já se fala, né, em energia limpa, diminuiu as termoelétricas, né, substituindo pelas hidrelétricas. Já se fala em substituição, né, da gasolina, ou seja, carros hoje que não precisem mais de gasolina para funcionar, então usar energia elétrica, até água já estão usando, né? Por quê? Porque são energias, fontes energéticas que vão diminuir o impacto ambiental. Você sabe quanto de emissão de gases saindo da gasolina ali, no motor a combustão, que vão para a atmosfera, que vão se transformar depois em consequências péssimas para a sociedade? Às vezes a gente nem tem noção disso, né? Mas numa cidade grande, por exemplo, como São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, enfim, Nova York, esse petróleo, esse gás que sai, ele pode levar a uma série de doenças para as pessoas. E como a cidade grande, ele vai ser muito maior esse impacto, entendeu? Então, essa é a ideia, você utilizar o recurso de maneira racional, substituir as fontes energéticas por fontes que possam ser menos danosas, para que a gente possa ter um desenvolvimento mais saudável, não é? E aí a gente vem para a parte de justiça ambiental. A gente tem muitos problemas ambientais no Brasil causados pelas nossas próprias más ações. Por quê? Porque, como sempre, a gente quer se preocupar mais em ter o dinheiro, em ter o recurso, e não se preocupa com o que isso vai gerar, qual é o preço que a gente paga por isso, né? Bom, a justiça ambiental, ela se fundamenta na promoção de uma cultura de direitos e na crítica às consequências da posição ambiental utilitarista, que defende uma modernização ecológica do capitalismo contemporâneo sem elaborar a questão social em torno dos conflitos. Ou seja, há uma ideia de modernizar ecologicamente o capitalismo, dar uma cara nova, uma cara verde, mas a questão ambiental, ela está sempre relacionada, pessoal, à sociedade. Então, assim, não adianta eu querer desenvolver várias saídas para o ambiente se as pessoas ainda estão passando fome, se a gente não tem uma distribuição justa dos alimentos no mundo, ou seja, vários lugares do mundo as pessoas ainda morrem de fome, né? É inimaginável uma sociedade que produz alimentos suficiente para toda a população mundial, pessoas ainda morrerem de fome. E não estou falando, pessoal, vocês estão achando que eu estou falando da África, né? Vocês devem estar pensando, não, a professora deve estar falando lá da África, porque tem muita gente que passa fome na África. Não, gente. Ainda tem gente passando fome aqui no Brasil, aqui no nosso estado. Entenderam? Como que é possível um mundo tão modernizado, né? O país, nós somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Nós somos o principal parceiro comercial da China e enviamos carne, toneladas de carnes para a China, para alimentar o povo chinês, enquanto aqui dentro do país a gente não tem carne para comer. Se quiser comprar, tira R$50 do bolso, meu filho, porque o quilo da carne está por aí, está chegando lá, alguns tipos de carne. É justo um dos países que mais produz carne no mundo não ter carne para a sua população? Pessoal, vamos refletir sobre isso, né? Então, a gente precisa pensar
Por que que um país que produz tanto alimento, você vai nos bairros pobres, as crianças não têm comida, né? Por que que um país que já foi a 8ª economia do mundo, hoje é a 11ª, se eu não me engano, a 12ª, as pessoas não têm o que comer na sua casa? Tem gente que não faz as 3 refeições mínimas, que são aquelas determinadas, né, pelos órgãos de proteção dos direitos humanos. O mínimo que o ser humano tem que comer pelo menos 3 vezes ao dia. Por que que a gente tem crianças sofrendo de subnutrição ainda num país que já é autossuficiente em alimentos, né? São coisas que a gente precisa se preocupar. Isso não faz parte da nossa discussão sobre o meio ambiente também. Ou vocês acham que adianta, de que adianta a gente ter um país moderno, bonito, onde as pessoas têm muita gente rica, andando de carrão importado, e a sua maioria da população vive na pobreza? Adianta alguma coisa, gente? Não adianta. Não adianta a gente falar em justiça social, aliás, de justiça ambiental, se a sociedade ainda padece. É isso que eu queria chamar a atenção de vocês, tá vendo? Por isso que a gente precisa estudar sociologia, pessoal, para ver para além da aparência. O que eu estava falando para vocês, pessoal, é uma realidade. Tirem suas dúvidas, vão lá no Google, pesquisem países que ainda passam fome no mundo, países que ainda têm que ganhar, têm que pedir ajuda internacional, porque não tem comida para as pessoas. Além disso, temos ainda o fator da água. Nós temos grandes lugares com uma fartura de água potável e lugares que não tem quase nada, principalmente em relação à seca, né? O Brasil sofreu e ainda sofre disso. Então, são questões ambientais que levam em consideração a vida de milhões de pessoas. São essas pessoas que estão invisibilizadas pelo capital, pelo Estado. Então, assim, se ela morrer amanhã, ninguém se importa. São pobres. Essa é uma realidade que nós precisamos mudar. Não é porque ela mora lá no sertão do Ceará que ela deixa de ser importante. Pelo contrário, ela é um ser humano. Ela precisa de ajuda. E a gente precisa entender esses processos, né? Vamos voltar aqui para a nossa tela. Bom, injustiça ambiental é o que eu acabei de falar. Acabei de dizer para vocês a condição de desigualdade, né? Os mecanismos sociopolíticos deixam, né, que isso acabe acontecendo, que cause não só danos ambientais às pessoas, né? E também que as pessoas que trabalham, as populações de baixa renda, acabem sendo discriminadas, marginalizadas, ficando vulneráveis na sociedade. Tudo isso faz parte da discussão ambiental. Vocês achavam que a discussão ambiental estava girando só em torno daquela árvore que é derrubada lá dentro da floresta? Não, pessoal. A discussão ambiental também leva em consideração as pessoas, a sociedade, né? Olha só aqui um exemplo que eu queria trazer para vocês de injustiça ambiental. Vocês se lembram o que aconteceu lá na barragem, né, de Mariana, Minas Gerais? Gente, até hoje essas pessoas sofrem por causa desse rompimento da barragem. E o que aconteceu com seus acionistas, com a empresa? Quase nada. Absolutamente muito pouco o que elas tiveram que pagar em relação a todo o dano que foi causado a essas pessoas. Pessoas que perderam a vida, perderam casa, perderam plantação, perderam a esperança, né? Ficaram ali numa situação super difícil por um desastre que poderia ter sido evitado. É o que mais dói, pessoal. É você saber que o rompimento de uma barragem foi causado por falta de responsabilidade, né? Essa mineradora chamada Samarco causou aí um desastre inimaginável que matou até o rio, né? Chegou a atingir o rio, porque essa lama toda que veio, né, desses dejetos aí da mineradora foram parar na cidade, destruindo, né, o distrito de Bento Rodrigues, e chegou nos lençóis freáticos e chegou ao rio.
E o que a gente pode esperar, pessoal? A gente tem que pensar por que isso aconteceu, por que não foi evitado, não foi, a gente poderia ter tido uma história diferente para essas pessoas, né? É isso que eu falo quando a gente discute injustiça social e justiça ambiental. É ver que grandes empresas causam dano ao meio ambiente e nada acontece. Continuam suas vidas, seus lucros lá em cima, enquanto essas pessoas aí devem estar até hoje lutando para viver. Não deve estar sendo fácil não, pessoal. Então, a gente vê que no Brasil a gente vive conflitos muito sérios ambientais. Desde a década de 80, né, a questão da proteção do meio ambiente é visto com desconfiança pelos empresários, atores políticos, né? Porque há um conflito de interesses, aqueles que querem explorar, né, versus as vítimas, aquelas pessoas que não têm culpa de nada, mas vão acabar sendo atingidas pela irresponsabilidade ou pela ganância de muitos, né? Então, assim, existe um discurso ambiental, existe movimentos sociais, partidos políticos, governos, empresas, que passou a usar esse discurso, uns de maneira mais defensiva, de defender, né, a Constituição, de defender o meio ambiente, e outros de explorar, de atacar. Nesse sentido, assim, dos que defendem, né, a gente tem as ONGs, os movimentos sociais ambientais, né, que foram em busca de direitos para que pudesse, né, ter um pouco mais de respeito com o meio ambiente. E aí uma dessas pessoas, né, que a gente vai finalizar a aula de hoje, é falar do Chico Mendes e a luta contra os grandes madeireiros, né, as pessoas que invadiam ali a área que era o Seringal. O Chico Mendes era criano, né, foi um líder social, era seringueiro e hoje é reconhecido em todo o mundo, né? Por quê? Pela luta que ele teve em conservação do modo de vida dos seringueiros. E essa luta do Chico Mendes foi reconhecida internacionalmente. Vocês sabem que aqui a região da Amazônia é rica, né, em seringa, nos seringais. E aí, quando se teve a ocupação da Amazônia, muitas de pessoas que vieram de outras regiões do país, principalmente do Nordeste, eles vieram para cá, trabalhar nos seringais. Por quê? Porque a seringa, né, o látex que sai da seringa, ele serve para a construção de várias coisas, para produtos, né? E na Segunda Guerra Mundial, ele era muito utilizado para poder fazer pneu, um monte de coisa lá que ia servir para a guerra. E nesse inteirinho aí de construção, vieram muitas pessoas para cá, principalmente para a região do Amazonas, Rondônia, Acre, e aí ficaram conhecidas essas práticas dentro dos seringais. Os seringueiros passaram a ser um segmento social importante para a nossa região amazônica. Eu, por exemplo, sou neta de antigos seringueiros. Meus avós vieram para cá no início da década de 1900 e vieram para cá para trabalhar nos seringais, né? Então, sou neta de seringueiros, de ex-seringueiros. E o Chico Mendes foi um desses caras que vieram para cá, né? E, infelizmente, foi assassinado, vítima de madeireiros e pessoas que tinham interesse na morte porque ele estava incomodando, de certa forma, aí, aqueles exploradores da floresta. Então, pessoal, essa é uma questão muito delicada aqui na nossa Amazônia. É delicado falar sobre meio ambiente na Amazônia, aqui na nossa região de Rondônia, Amazonas, no Acre, porque nós somos uma região riquíssima em madeira, madeira nobre. Nós somos uma região riquíssima em minérios, como diamante, por exemplo, no sul do estado, aqui, nós temos o diamante. Nós temos ouro, né, ao longo do Rio Madeira, Rio Amazonas. Nós temos uma série de riquezas aqui. E quem está pensando em ganhar dinheiro já fica de olho, já quer utilizar essas riquezas para ficar rico, ganhar dinheiro, né?
E nós temos também uma infinidade, né, de outras situações. Então, assim, falar de meio ambiente, falar de questão ambiental aqui na Amazônia é muito sério. Tem muitos conflitos, morrem pessoas por causa disso. Então, a gente precisa refletir sobre isso, precisa criticar esses interesses para que talvez a gente mude essa realidade, que haja um respeito maior com o meio ambiente, não é mesmo? Então, gente, é isso. A aula termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido junto comigo aqui sobre esse tema. Já já a gente volta para a revisão de conteúdo e para o exercício, tá bom? Então, aguardo vocês. Até daqui a pouco.